Prefeito, senhores e senhoras, o prefeito Beto, na condição de presidente da Murel, o prazer de representar a universidade, que é uma entidade que tem por objetivo o quê? O estudo, a ciência, a pesquisa, ou seja, questionar, perguntar, da onde viemos, para onde vamos, onde é que queremos chegar. E a cidade é isso, é a cidade que moramos. Eu estou com uma obra, a grande maioria aqui ou já construiu, ou vai construir, ou tem uma reforma. Eu estou com uma obra lá em casa, e aí pensava aqui, antes de iniciar a fala, o seguinte: se a gente, quando estivesse construindo, ou fazendo as nossas reformas, esquecesse, por exemplo, ou deixasse para o final da obra de fazer a tubulação hidráulica, ou a tubulação de esgoto, ou botasse toda a fiação elétrica e não botasse o interruptor. Ou seja, a cidade é nada mais do que um conjunto de edifícios e um conjunto de inter-relações sociais que, se não forem bem organizados, acabam acarretando um caos muito grande, mostrado muitos deles em imagens que a Caixa Econômica mostrou, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro ou na cidade de São Paulo. Mas não precisamos ir longe. Graças a Deus nós vivemos numa parte do país privilegiada, mas não precisamos ir longe para encontrarmos bolsões, pequenos bolsões de pobreza ou de subhabitação ou de falta de saneamento básico nos nossos municípios. Quem representa entidades públicas aqui sabe muito bem do que se está falando, e eu aproveito também citando o exemplo aqui, nesses dois profissionais acadêmicos recém-formados em arquitetos e urbanistas, que levantaram uma bandeira e levantaram uma bandeira de trabalhar para regularizar um loteamento aprovado há mais de 30 ou 40 anos, loteamento esse que, só para citar um exemplo, um córrego, há um lote em que o córrego, um córrego de uso público, patrimônio de todos nós, passa no meio de um lote. E aí o poder público daqui a pouco acaba ficando na encruzilhada, que é a seguinte: ou ele emite o alvará, porque o cidadão tem uma escritura, ou ele emite um alvará de construção em cima de um córrego, ou ele tem que parar, frear a ocupação no loteamento e regularizar. E aí o problema é imenso. Então eu parabenizo a ação desses dois jovens, que passa a ser, eu creio, ser um incentivo ao poder público, no caso de Tubarão, mas não é diferente nos seus municípios, de levantar essa questão. Como eu falei que ia tecer comentários gerais, generalistas, já que o tema e o aprofundamento dele realmente necessitaria de muito mais tempo, todo mundo já ouviu falar na Torre de Babel, que é a Torre de Babel. A gente ouve muito falar isso aí na igreja, ou em casa, ou quando há alguma discussão e cada um quer falar uma língua diferente, e a Torre de Babel vem como exemplo quando as pessoas não se entendem, A Torre de Babel nada mais do que uma das primeiras ocupações, entre aspas, urbanas, há cerca de 5, 6 mil anos atrás. Chamava-se zigurate, e na verdade tinha a forma de uma torre, porque tinha que ter a forma de proteção, a forma de um castelo. E a edificação, a cidade era construída em vários níveis, a lenda, a história, a Bíblia, nos conta que a partir daquele momento surgiu as diversas línguas. E eu uso como exemplo a Torre de Babel para dizer que a briga, a disputa pelo espaço urbano, a disputa por qualidade de vida, está representada na cidade pela Torre de Babel. Cada cidadão ou cada parcela da sociedade busca para si o melhor em termos de saneamento, habitação, acessibilidade, e aparentemente muitas vezes não se fala a mesma língua. Sem dúvida, aqueles mais esclarecidos, aqueles como nós aqui, que somos uma parte privilegiada da sociedade, que temos em tese todos aqui com emprego, trabalhando, produzindo, temos a responsabilidade muitas vezes maior do que aquele que fala e não é compreendido. Essa Torre de Babel, de 5, 6, 10 mil anos atrás, ela ainda existe, e existe em maior ou menor grau nas nossas cidades, no sul de Santa Catarina também, sim. Não é só São Paulo, não é só Rio de Janeiro, não. Tem gente
muitas pessoas que não têm água, ou que não têm o que comer, ou não tem R$1, né, para pegar o transporte público e se deslocar ao seu emprego. E esse problema é de quem é? É daquele menos qualificado, que não teve capacidade ou condições de acesso ao estudo? Não, eu acredito, e acho que todos aqui acreditam, o problema é sim de todos nós. Construir uma cidade melhor, construir uma casa sem esquecer o interruptor, ou a tubulação de água, ou a cidade como expressão maior, é um conjunto de edifícios, é responsabilidade sem dúvida de todos nós. A cidade é, dentro desse contexto, gente, sem dúvida o reflexo, né, da realidade cultural, da realidade social, política, econômica de cada época. Eu relacionei aqui 5, 6 grandes civilizações, você já deve ter lido ou estudado, né? A civilização assíria, ou a civilização egípcia, por exemplo, que acreditava no teocentrismo e na vida após a morte. A sociedade trabalhava em função daquela crença. Numa das escavações descobriram, feitas no Egito agora há pouco, descobriram em volta de uma das pirâmides, em torno de 200 panificadoras, fábrica de pão, né? Pequenos fornos para fabricar pão. Sim, porque se acreditava, se o sistema sociocultural e econômico e político acreditava que a vida após a morte era conseguida, né? E os mais nobres tinham que ter uma morada imensa como era uma pirâmide, tinha que ter gente para alimentar os construtores das pirâmides, e a sociedade vivia em torno daquilo, em torno daquela crença. A civilização grega, que pregava a harmonia, e já naquela época as ágoras, ou seja, ambientes públicos de debate e de discussão dos problemas comuns. Isso lá se vai, gente, 3.000, 4.000 anos a civilização grega, e se discutia o que nós estamos discutindo hoje aqui, problemas comuns nas ágoras gregas. Coloquei aqui a civilização romana, que influencia até hoje, o direito romano, né? Nós falarmos em direito à cidade, ou direito à cidadania, sem falar no direito, né? na legislação que hoje, na quantidade imensa de normas que hoje rege o nosso país, e não falar em Roma, é esquecer o passado e achar que as coisas caíram do céu. Roma tinha, no século zero, no primeiro século, no início do primeiro século, Roma chegou a ter 1 milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes, é muita coisa. 4 séculos depois, em torno de 400 a 500 depois de Cristo, Roma tinha 10.000 habitantes. Ou seja, a decadência da cidade, uma cidade aberta. E aí entrava-se no período medieval, Roma com 10.000 habitantes. O feudalismo, o que é o feudalismo? Sistema social, político, econômico, fez com que as cidades fechassem e transformassem em fortificações. E aí os problemas da cidade estavam sob 4 grandes muralhas, e eram problemas semelhantes ao que a gente convive hoje. Segregação espacial, segregação no espaço das cidades ocorria na era medieval. Hoje talvez seja muito mais visível olhar uma imagem como Rio de Janeiro e São Paulo, né? E ver um Hilton Hotel, por exemplo, e no fundo dele, né, a favela do Cantagalo, a favela da Rocinha. É muito mais gritante a segregação do espaço, mas ela sempre ocorreu. E aí, mais uma vez, nós em pleno século XXI, a nossa responsabilidade passa a ser cada vez maior, ou seja, o problema tem solução e nós temos que ser agentes dessa solução. E aí chegamos, e não estou aqui, e disse no início, falo com prazer, como representante da universidade, que faz estudo, pesquisa, e não estou aqui com a intenção, de ministrar uma aula, mas relacionei alguns itens que eu acho importante falar, porque não há como, e não é isso uma frase feita, uma velha frase feita, mas acredito no valor e na realidade dela. Não há como planejar futuro sem conhecer erros do passado e o que é que está fazendo no presente, né? É um carinhozinho, uma frase feita, mas é verdadeira. Temos que ver o que é que aconteceu no passado. Veio o Renascimento e o mercantilismo, né? O mundo abrindo-se, as grandes descobertas, o novo mundo, né? As Américas entrando para o contexto de existência, passaram a ser